Entrega mais 52 leitos no Hospital Genésio Rego, em São Luís, para pacientes com suspeita ou confirmação para o novo coronavírus. No Maranhão, já são 3 mortes provocadas pela Covid-19. Eu já começo o Jornal da Guará, como nas últimas semanas, trazendo os dados atualizados do novo coronavírus no Brasil e aqui também no Maranhão. Bom, segundo o Ministério da Saúde, já são 12.056 casos confirmados em todo o país, com 553 mortes até agora, 67 mortes a mais em relação a ontem, domingo. Aqui no estado, acompanhe aqui comigo no telão, por favor. Bom, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, aqui no Maranhão, até agora são 133 casos confirmados. Lembrando que após as 20 horas, às 8 horas da noite, geralmente a Secretaria de Saúde traz essa atualização. O governador Flávio Dino costuma publicar também nas redes sociais dele. Bom, até agora são 133 confirmados, 1.040 suspeitos, 3 mortes. A terceira morte foi confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde na tarde de hoje. Descartados 1.652. Mais 52 leitos, 39 de enfermaria e 13 de UTI passaram a integrar hoje o sistema de saúde do estado para atender os pacientes com coronavírus. O novo espaço é no Hospital Genésio Rego, que passou recentemente por uma reforma. A Joslene mostra os EPIs que precisa usar a cada atendimento. Essa aqui é a N95 e essa aqui é a viseira de proteção para não haver contaminação pelo rosto do paciente. Ela faz parte da equipe de profissionais de saúde que vai cuidar de doentes vítimas da Covid-19 no Hospital Genésio Rego. Inaugurado no início da manhã, a unidade é mais uma opção do governo para o atendimento a casos de Covid-19 em São Luís. O Genésio Rego foi entregue com 52 leitos, 39 de enfermaria e 13 de unidade de terapia intensiva, como este aqui. Este aparelho é onde são acoplados os respiradores, necessários para os casos mais graves da doença. Dentro de um mês, de acordo com o governo em todo o estado, o número de leitos de UTI foi acrescentado em 1/3. De acordo com o secretário de Saúde, no prazo de 7 dias, o Maranhão registrou 102 casos da doença, o que mostra o avanço crescente da Covid-19. Além de São Luís, que é o epicentro da doença no estado, já há casos confirmados em Timon, Açailândia, Imperatriz e Ribamar. Os testes rápidos para detectar a doença já chegaram ao estado, mas não serão aplicados na população em geral. A gente só vai usar os testes rápidos em profissionais da segurança e da saúde, porque são profissionais que estão na ponta, estão na rua, que precisam ser testados sempre, e nos casos de pacientes graves em leitos de UTI. Um paciente grave que está hospitalizado, como a carga viral dele é muito alta, então é provável que o teste dê positivo. Então a gente precisa ter uma resposta pronta. Só nesses casos, seguindo a orientação do Ministério da Saúde, é que a gente vai utilizar o teste rápido. A recomendação é que as pessoas continuem procurando os centros de testagem no Viva Beira-Mar e Policlínica Diamante. Até o final desta manhã, o estado registrava o 3º óbito por Covid-19, um homem de 70 anos que já estava internado em uma unidade pública de saúde. Enviada hoje à nossa produção, um cortejo funeral no cemitério do Gavião, no centro da cidade, que reuniu muita gente. Segundo a divulgação que repercutiu nas redes sociais, esse cortejo aconteceu hoje pela manhã. Uma despedida que acabou provocando aglomerações e dá para perceber que as pessoas estavam sem máscaras, que é a recomendação do Ministério da Saúde para evitar a contaminação pelo novo coronavírus. Inclusive, o Ministério da Saúde tem orientações especiais sobre cortejos, velórios, aí, caixão lacrado, no máximo 10 minutos, com a presença mínima de pessoas. Os olhos voltados para a zona urbana, fechamento dos comércios, escolas e como fica a situação das comunidades tradicionais. A pandemia do novo coronavírus pode sim chegar até essas regiões.
Por isso, existem recomendações especiais para que esse grupo, que vive na maioria, está afastado dos principais centros de saúde. Isso tudo é um risco, porque a doença é muito perigosa. Quantas pessoas a gente não vai contaminar porque a gente tem o costume de andar na casa das pessoas, abraçar as pessoas. E isso, a gente estando acostumado, é muito difícil para a gente deixar da noite para um dia, como essa doença vem fazendo a gente deixar todos esses costumes. A preocupação de Raimunda Nonata, quebradeira de coco do quilombo Cocalino do município de Parnarama, é a mesma de Rosa Tremembé, que sente a sua comunidade no município de Raposa desprotegida diante do risco do coronavírus. Nós desconhecemos até agora barreiras sanitárias. Nós desconhecemos até agora de como está sendo tratada a situação de pessoas que estão vindo de outros estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Santa Catarina, de volta para o nosso município. Como essas pessoas estão sendo orientadas? Nós não sabemos, nós desconhecemos. E coloca isso, a nossa vida em risco. A preocupação dessas duas representantes de comunidades tradicionais cresce à medida em que a Covid-19 se alastra por todo o Brasil. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, as doenças respiratórias estão entre as patologias infecto-contagiosas mais comuns entre as comunidades tradicionais brasileiras, o que torna a pandemia atual especialmente perigosa para esses grupos, que necessitam de ações específicas de prevenção. Esse médico infectologista com experiência em comunidades camponesas dá orientações sobre como essas comunidades tradicionais podem fazer para se proteger. Essas pessoas, quando vão colher o milho, quando vão colher o arroz, elas geralmente fazem um trabalho de mutirão porque é uma festa. Aconselho que divida a roça em linhas, cada linha com pessoas que fiquem 2 metros um distante do outro e faça a sua colheita. Se houver cuidado com as ferramentas, trabalho com as ferramentas, essas ferramentas que sejam partilhadas, que elas sejam lavadas, né, nas áreas onde você está pegando, tá certo? E depois, então, você lava a sua mão com água e sabão, que é sempre e constantemente deve ser feito. A Justiça determinou que o governo do estado realize um processo de licitação para a contratação de ferry-boat para a concessão do serviço público de transporte aquaviário intermunicipal de passageiros. Na decisão, o juiz Douglas de Melo Martins, da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, justificou que as atuais empresas que prestam serviço à Serviporto e à Internacional Marítima foram contratadas de forma precária e não atenderam à cláusula de acessibilidade. Ainda segundo o juiz, até que seja realizado o processo de licitação, as empresas deverão tornar acessíveis as embarcações e também as instalações que prestam serviço. Ainda segundo a determinação da Justiça, a empresa maranhense de administração portuária, EMAP, deve reformar e adaptar o terminal da Ponta da Espera, tornando acessível a pessoas com deficiência. Todos terão um prazo de 1 ano para cumprir com todas essas adaptações. E agora o intervalo, eu volto já para mostrar o processo de higienização dos hospitais de São Luís e também a fiscalização para verificar o cumprimento do decreto do governo do estado que determina o fechamento dos serviços não essenciais. É um intervalo bem rápido. Fica aqui comigo no JG, eu volto já. No fim de semana, equipes da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes fecharam as ruas e avenidas que dão acesso à Avenida Litorânea. Muita gente não seguia as recomendações e acabava saindo de casa e lotando as praias da capital. Outras medidas seguiram nesta segunda-feira. Os hospitais da capital começaram a passar por uma higienização nas áreas em que há circulação de pacientes e também de acompanhantes. É uma operação que começou hoje e vai seguir por tempo indeterminado. Máscaras e roupas especiais. Munidos desses EPIs, os 700 homens do 24º Batalhão de Infantaria de Selva começaram o trabalho de higienização das unidades de saúde da cidade. A ação é para ajudar no enfrentamento à Covid-19 em São Luís.
Acompanhamos parte da higienização no Hospital da Criança, mas a lista de locais que passarão pela limpeza é maior. No sábado nós realizamos a higienização do Hospital Socorrão 1. Hoje estamos fazendo aqui, iniciando o dia no Hospital da Criança. Saindo daqui nós vamos iniciar a higienização ali na área da vigilância sanitária e em seguida lá no Hospital da Mulher, que é o hospital de referência para o atendimento à questão do coronavírus aqui na cidade. Para limpar as áreas externas, eles usam substâncias como água sanitária. Outra ação foi a fiscalização da vigilância sanitária e da Polícia Militar nas regiões do Centro, Renascença e no bairro São Francisco, aqui em São Luís, para verificar o cumprimento da suspensão de comércios e de serviços essenciais que podem acabar funcionando se estão cumprindo todas as determinações de segurança para evitar a contaminação pelo novo coronavírus. E as equipes encontraram muita gente nas ruas, lojas abertas. Foi uma ação educativa pela manhã, mas hoje à tarde o secretário de Estado de Saúde, Carlos Lula, informou por meio das redes sociais que vai multar os estabelecimentos de serviços não essenciais que insistirem em descumprir com essa determinação. E depois dessa fiscalização da manhã e do anúncio de multas para os estabelecimentos que executam serviços não essenciais, o repórter Jairo Martins foi à região do centro da cidade para ver como se comportaram os donos das lojas e se ainda tinha muita gente dando bobeira aí para o coronavírus. Jairo, agora é com você. No final da tarde desta segunda-feira, a movimentação aqui no Centro Comercial de São Luís estava um pouco mais tranquila, mas ainda assim nós encontramos um número significativo de pessoas circulando pela Rua Grande, em especial em busca de atendimento bancário. Nada se compara ao que nós presenciamos aqui durante o dia. Um grande número de pessoas formando filas em agências bancárias na parte interna e também na parte externa, descumprindo a ordem de isolamento social estabelecida por meio de decreto do governo estadual. Diante de toda essa movimentação, o secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, fez um pronunciamento em suas redes sociais, manifestando insatisfação e sinalizando a possibilidade de estabelecer multas para estabelecimentos que não oferecem serviços essenciais e, mesmo assim, continuam funcionando em descumprimento à lei. Jairo Martins, para o Jornal da Guará. Pediu uma nota à Secretaria de Estado de Saúde para informar qual seria o valor dessas multas aí para os estabelecimentos que têm serviços que não são essenciais e continuam abertos, descumprindo aí as medidas, as determinações do governo do estado. Mas até agora a Secretaria não nos respondeu sobre os valores dessas multas. As regras estão mais rígidas para manter o comércio e as atividades não essenciais fechados. A Câmara de Dirigentes Lojistas segue com atendimento de suporte às empresas em regime especial de horários e alguns serviços até online. O consultor comercial da CDL, Marinilson Cutrim, explicou mais sobre a manutenção desses atendimentos para os associados. Nesse período que o país se encontra, a CDL São Luís mantém todos os seus serviços. A grande maioria deles está sendo atendido pelos nossos colaboradores em home office. Os serviços essenciais, como certificado digital, que a gente ainda precisa que o empresário venha aqui na CDL São Luís, a gente continua atendendo em horário reduzido e tomando todas as medidas de prevenção para que não coloque nem a vida dos nossos colaboradores em risco e nem a dos nossos associados e clientes. A importância do lojista obter as informações da CDL São Luís é porque a gente tem procurado fazer pesquisas para entender melhor esse momento, para poder passar informações adequadas aos nossos associados. Além disso, a CDL São Luís tem trabalhado em inovações de negócio para ajudar ainda mais o empresário nesse momento. O Ministério da Educação autorizou a suspensão de aulas presenciais em cursos técnicos de ensino médio por 60 dias por causa da pandemia do novo coronavírus. A decisão já foi publicada no Diário Oficial. O prazo pode ser prorrogado e o MEC afirma ainda que as instituições podem optar pelas atividades não presenciais, utilizando os recursos digitais para dar aula, oferecendo material de apoio e orientações para que os alunos continuem com os estudos. As instituições que preferirem suspender as aulas serão obrigadas a repor estes dias integralmente
com a possibilidade até de alterar o calendário escolar. E a seguir, os detalhes sobre a vacinação contra o vírus H1N1, que continua aqui em São Luís. Tem também outros assuntos. É logo depois do intervalo, eu volto já. À meia-noite 25 tem baixa-mar com 0,1 metro. Pela manhã, às 6h25, tem a primeira praia-mar do dia com 6,3 metros. Ao meio-dia e 47, volta a baixa-mar com 0,1 metro. E a partir de 18 horas e 47 minutos, começa a praia-mar com 6,3 metros. De volta para te contar que a vacinação contra o vírus H1N1, o mesmo influenza, iniciou hoje um novo cronograma, um novo ciclo. Lembrando que permanecem como pontos de imunização algumas escolas selecionadas pela Prefeitura de São Luís para idosos pela manhã, de 8 ao meio-dia, e para as crianças de até 6 anos de idade, das 13 às 17 horas. Além da vacinação, tem também o sistema drive-thru, que é exclusiva para os idosos na Avenida do Contorno, no Complexo Castelinho, na área que é de provas do Detran. Acompanhe aqui comigo no telão. Já trouxe aí o cronograma da Prefeitura de São Luís, que foi liberado recentemente, desde o fim de semana, para a vacinação contra o vírus H1N1, que é o mesmo influenza. Hoje, segunda, e amanhã, terça, é para idosos e crianças que têm nomes que começam com a letra E e F. Na quarta-feira, letras G, H e I. E na quinta-feira, letra J. E na sexta-feira, todos os pontos de vacinação estarão suspensos, fechados. Na sexta-feira, porque a Sexta-feira Santa é feriado. E quando a regra é o distanciamento social, tem muita gente que vai na contramão aí dessa medida. Em São Luís, nas feiras, ainda assim é possível encontrar o grupo de risco entre idosos e crianças dividindo ali o mesmo espaço. É demais. Máscara com sabão, água e o reforço do álcool em gel, que Nazaré começa a rotina no Mercado Central de São Luís. Feirante há 20 anos, é a primeira vez que ela passa por uma situação de pandemia como essa. Desde que começou o período de distanciamento social, hoje é o segundo dia que ela vem ao trabalho. Hipertensa, precisou redobrar os cuidados. Para mim não está sendo muito fácil, porque a gente não tinha esse cuidado que a gente está tendo agora, tá entendendo? A gente não tinha. E para ficar com essa máscara, assim, porque eu saio daqui de tarde, é muito ruim. A gente fica respirando, fica com uma dificuldade para respirar. Então eu não me sinto muito bem, não me sinto confortável, mas eu estou fazendo isso pela minha saúde e pelos meus colegas também que estão próximos de mim. Mas esta não é a preocupação da maioria. Máscara ou luvas são raridade por aqui. Seu Ribamar, por exemplo, tem 69 anos e está trabalhando todo dia, sem qualquer restrição. Eu só ando limpinho, eu lavo minha mão toda hora aí, eu não contrariei nada. Eu arrumei aí tudo, eu lavei para botar em cima da banca. Todo dia eu faço a mesma coisa. Na Feira do João Paulo, aglomeração. A venda de comida é um serviço essencial, mas entre frutas e verduras, crianças trabalhando, logo elas que são vetores de transmissão do Covid-19. Entre a quebra de regras, um exemplo da Vilma. Só saiu de casa porque teve que comprar alimentos. As cebolas e tomates serão lavados antes de ir para a geladeira. Aí que eu chego em casa, eu lavo ele bem lavadinho, pego um depó limpo. Pego esse um depó limpo o tomate bem lavadinho e guardo na geladeira. E hoje a Secretaria de Estado da Cultura abriu inscrições para uma nova etapa do programa Conexão Cultural, que traz apresentações de artistas maranhenses pelas redes sociais. As inscrições podem ser feitas até o dia 8 de abril pelo site culturama.gov.br. A medida é para tentar diminuir o impacto causado no setor cultural do estado com a suspensão de eventos aí com aglomerações de público por conta da pandemia. O resultado do edital está previsto para ser divulgado no dia 17 de abril.
E o JG fica por aqui, que seja uma semana aí de boas notícias para todos nós. Você fique em casa, se puder, que a gente está aqui trabalhando para levar todas as notícias para você. Que seja uma ótima semana para todos nós. Amanhã eu estou de volta a partir de 6h30 da noite e conto com sua companhia. Tchau!